Olá pessoal, tudo bom? Bom, nós vamos dar agora sequência, né, à instalação do nosso servidor Samba, e o que a gente vai fazer agora é instalar um cliente para fazer os testes, né? Então o nosso servidor já está aqui, se vocês observarem, ele já está rodando, o nosso servidor Samba, tá rodando aqui numa outra janela. Então eu venho aqui, eu vou criar um novo sistema operacional, né? Uma nova máquina virtual que vai ser justamente o Windows 10, né? Vamos criar o Windows 10 como cliente do meu Samba em Linux, tá? Então aqui eu já tenho sugerido, quando eu digito o próprio nome, ele já sugere o Windows 10 e a versão também de 64 bits. Vou lá avançar. Ele sugere aqui o uso de 2048 de memória RAM, que é suficiente para o que eu quero. Eu vou aumentar um pouquinho, porque nos próximos vídeos eu vou fazer outras instalações no nosso servidor Windows, então eu vou precisar de um pouquinho mais de memória. Mas para o que a gente vai fazer aqui, essa quantidade de memória é suficiente. Então eu vou colocar aqui 4096, mas no vídeo de vocês pode deixar o valor que ele sugere. E próximo é aquele formato padrão, né, que nós já vimos na instalação do servidor da máquina Linux. Cria uma máquina do tipo VDI e dinamicamente alocado. Vamos chamar de Windows 10 mesmo. Muito bem. Aí aqui a gente vai em armazenamento, né? Vai nesse íconezinho aqui vazio, vem aqui associar com a ISO. Então no nosso caso a ISO ela vai ser a ISO do Windows. Muito bem, então eu venho aqui na pasta, né, minha pasta ISO, e aqui eu tenho a ISO do Windows 10. Vou fazer a seleção, abrir, ok, e agora já estou apto a iniciar esse processo de instalação, que é o que eu faço clicando aqui, né? Muito bem, então aqui a gente tem o início da instalação do Windows 10. Apenas para registrar, a gente vai fazer uma instalação, vou avançar aqui, a gente vai fazer uma instalação de uma versão trial, tá? Não somos favoráveis à pirataria, por isso a gente sempre trabalha quando precisa usar alguma ISO do Windows, a gente sempre trabalha com a versão trial. Então aqui na chave a gente vai dar ignorar, que ele vai instalar como uma versão de demonstração, avançar, aceito os termos da licença, avançar, e aqui vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escolher essa segunda opção aqui, ó, personalizada, tá? E ele já sugere a unidade, que é aquela unidade de 32 GB criada lá no processo do início, né, da máquina virtual. Você pode avançar que ele vai fazer a instalação dentro dessa máquina. Então ele inicia todo esse processo de descompactação do arquivo e ao final ele vai concluir a instalação do Windows. Muito bem. Às vezes as pessoas perguntam, por que você, já que vai usar o Windows do cliente, por que você não usa o Windows Server no servidor de arquivo, né? Então a gente vai fazer outro vídeo para mostrar como é que é feita a instalação de um PDC Windows, né? Para você colocar como servidor um PDC Windows. Mas basicamente a diferença que você vai ter é a diferença de custo, né? Uma das grandes diferenças, né? Porque quando você instala um PDC Windows, você tem que pagar não só pela cópia do software, como cada licença que você usa
de conexão entre um cliente e esse servidor, ela precisa ser paga. Você precisa ter uma licença especial para fazer essa conexão do cliente para com o servidor. Tá? Então, normalmente quando você compra um servidor de caixinha, um servidor Windows de caixinha, ele já vem com um determinado número de licenças fixo, tipo 10, 20 licenças. E aí, se você tiver mais do que essa quantidade de clientes na sua empresa, você vai precisar, além de adquirir o sistema operacional do cliente, tá? Você vai precisar adquirir cada licença de forma individual. Então, o custo vai ser muito mais alto. Tá? Obviamente que tem uma certa facilidade na manutenção, uma vez que toda a interface do servidor Windows ela é gráfica. Então, para alguns administradores, esse formato de instalação é mais fácil de trabalhar. Né? Então, isso aí varia de administrador para administrador. Muito bem, então aqui nós já passamos por todo aquele processo inicial. Ele pede para inserir a chave. Né? Eu vou clicar aqui, fazer isso mais tarde, configurando que eu estou usando, reiterando que eu estou usando o Windows como uma versão trial. Vou mandar ele instalar as configurações expressas. Aqui você diz que o servidor é seu, ou da empresa, se você tiver uma empresa. Né? Aqui isso solicita que você crie uma conta da Microsoft. Tá? Então, vou mandar ignorar essa etapa. E que você cria um usuário para o teu computador. Eu vou colocar como nome de usuário desse computador Chester. Tá? E a senha vai ser Costelinha. Muito bem. Computador Chester. Na verdade eu vou colocar todo minúsculo aqui o nome. Usuário Chester. Tá? Que é o nome do meu cachorro. E a dica eu vou colocar cachorro. Cachorro. Pronto. Vamos avançar. E voilá, aqui estamos com o nosso Windows 10 devidamente instalado. Ok? Vamos agora iniciar a configuração para conectá-lo ao nosso servidor Samba. Olá, muito bem. Feita a instalação, concluída a instalação do Windows, né, o próximo passo é nós fazermos a configuração para ele, enquanto cliente, se conectar ao nosso servidor Samba. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, botão direito, aí a gente vai em Sistema, né? Em Sistema nós temos essa configuração aqui, no nosso Windows, então a gente vai alterar a configuração. Muito bem. Vamos aqui, alterar a configuração. E aqui a gente tem duas caixinhas, uma de ID da rede e uma outra para alterar. Vamos clicar aqui em alterar. O Samba ele tem uma característica um pouquinho diferente de tratar do cliente do Windows. No Samba, você precisa cadastrar no servidor de autenticação tanto o usuário que vai se conectar com o usuário e senha, quanto a máquina que vai ser conectada. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou mudar o nome da máquina. Vejam que o nome do nosso computador é esse aqui, Desktop, RPA e tal. Eu vou mudar isso aqui. Eu vou colocar como nome do meu computador Bigodin, tá? Que é o nome do meu site. Então, Bigodin, beleza? Tá aqui.
Eu tenho que fazer uma coisa de cada vez no Windows. Eu vou dar OK, beleza, OK. Ele vai pedir para reiniciar quando eu fechar, então eu faço isso. Eu vou reiniciar. Enquanto eu reinicio, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu servidor PDC que está ligado, né? Tá aqui o meu servidor PDC. E já que eu dei o nome de Bigodinho para minha máquina Windows, eu vou então cadastrar essa máquina Bigodinho no servidor Samba para que ele possa fazer a conexão. Como é que eu cadastro uma máquina no servidor Linux? Muito bem, então a gente vai lá. Já estamos logados como superusuário, como root, então não precisamos usar o sudo. Tá? Então, para cadastrar uma máquina, você vai fazer o seguinte: user add -d /dev /null espaço -s espaço /bin /false espaço o nome da máquina que você quer cadastrar, que no meu caso é Bigodinho, e vou colocar $, no final desse nome. Tá? Então, para que eu faço isso? Para que ele cadastre um usuário, mas que é do tipo máquina e, portanto, não tem diretório home, não tem um shell válido e a password dele está travada. Ninguém vai poder se logar com esse usuário. Tá? Então, beleza. Cadastrado no meu servidor PDC. Muito bem. Então, agora eu vou para a segunda instrução. passwd espaço -l espaço Bigodinho, que é o nome da minha máquina novamente, e mais $, no final. Tá? Ok. Muito bem. Ele dá essa mensagem, tá? Normal, que a data de expiração da password, as informações de expiração da password foram modificadas, isso é normal. E aí então a gente vai para o último item da configuração, smd passwd -a -m espaço Bigodinho, desta vez sem o $, no final, tá? E dou Enter. Muito bem, esse usuário Bigodinho acaba de ser atualizado, acrescentado ao meu servidor Samba. Muito bem, então agora eu venho para cá, para o Windows. Eu já mudei o nome da máquina, já reiniciei. Senha costelinha, muito bem. Tá, então, do jeito que o Windows vem, o Windows 10 vem, ele não vai conseguir, se eu tentar inserir diretamente esse Windows no meu servidor Linux, ele não vai conseguir. Então eu preciso fazer algumas modificações, tá? E essas modificações elas são feitas no registro do Windows. Para isso, como é que vocês devem proceder? Eu vou deixar um arquivozinho aí na descrição do vídeo, que eu vou chamar de windows.reg, tá? De registro. Esse arquivo, esse conteúdo, vocês vão entrar na máquina Windows de vocês vão abrir um bloco de notas e vão colar esse texto que está lá do Windows Reg, que é esse aqui, ó. Tá? Então, se eu for editar, eu vejo essas informações que vão fazer algumas alterações no registro do Windows, tá? Informações principalmente relativas à forma de autenticação dele, né, da Microsoft, para que ele consiga se autenticar no domínio Samba, né, no domínio Linux. E aí quando eu gravo com essa extensão .reg, ele já vai assumir automaticamente esse formato aqui. Tá? Então eu vou dar 2 cliques e ele vai me perguntar se eu concordo. Eu digo que sim, tá? E aí ele dá essa tela de advertência. Você tem certeza que deseja continuar? Sim.
Ok, então as chaves foram inseridas, aí eu dou ok. Então, já fiz essa alteração, já tenho essa máquina que eu chamei de bigodinho cadastrada lá no meu servidor Linux. Então, agora eu posso tentar inserir esta máquina naquele domínio, que é o meu domínio Arlequino, né? Se vocês esquecerem, é só vir aqui, aqui no servidor PDC, cd barra etc samba, né? mcedit snb.conf. Aqui ó, a configuração que nós fizemos e onde tem aqui, ó, workgroup é o nome do meu domínio. Então o nome do meu domínio é Arlequino. Tá? Eu vou sair daqui, volto para cá e vou tentar inserir agora essa máquina no meu domínio Arlequino. Botão direito, vou novamente lá em sistema, tá? Alterar configurações. Muito bem. Aqui na parte de alterações de configurações eu vou em alterar. Vejam que eu não devo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não devo alterar o nome do computador e inseri-la no domínio, porque talvez não funcione. Provavelmente não vai funcionar. Você faça uma coisa de cada vez. Primeiro mude o nome do computador, reinicie. Depois que você fez isso, aí você vem aqui e digita o nome do domínio. Arlequina. Ok? Ok. Ele vai abrir essa tela para você se autenticar. Você vai entrar com o usuário root, né, porque é o super usuário do Linux, e a senha do costelinha, que foi a senha que nós colocamos lá. Vai dar ok. Ele vai fazer a pesquisa na rede. Se tudo der certo, ele vai exibir para a gente uma mensagem de boas-vindas, integrando esse meu computador Windows 10 ao meu servidor PDC, ao meu servidor Linux. Ok? Vamos aguardar um pouquinho. Às vezes ele demora um pouco, isso é absolutamente normal. Bem-vindo ao domínio Arlequina. Muito bem. Ok. Fechar. Pronto. Reiniciado. Aí ele entra aqui no Chester, né, que é a máquina local. Eu digo, não, quero me conectar com outro usuário. Então, ó, ele já está aqui sugerindo domínio Arlequina. Tá? Então, eu tenho que entrar aqui com um usuário que seja válido nesse domínio Arlequina. Eu vou criar um usuário novo só para vocês verem que realmente a coisa funciona direitinho. Então, eu estou aqui no Linux, até para mostrar para vocês, vou limpar a tela, qual é o procedimento para você criar um novo usuário lá dentro do servidor PDC. Muito bem, então para criar um novo usuário, o que você vai fazer? Eu já estou com um super usuário, não vou precisar do sudo. Se você não tiver, tem que ter o sudo na frente. Então, add user, vou criar um usuário aqui chamado Thomas, ok? Muito bem, ele vai pedir qual é a senha. Eu vou dar a senha do Thomas também, costelinha, só para facilitar. Costelinha, confirmo. Qual é o nome do usuário? Thomas Coutinho. Muito bem. Dados aqui, a gente pode dar Enter. A informação está correta? Sim. Eu vou inserir o Thomas no domínio do Samba. smd -wd -a Thomas. Aí ele pede a senha. Costelinha. Confirmo a mesma senha que eu dei na primeira etapa quando criei esse usuário. Ok? Etapa seguinte, sudo. Não vou precisar do sudo. mkdir /home.
barra Thomas barra profile.pds. Então, para que serve isso? Para ele guardar os arquivos de perfil desse usuário Thomas, tá? Ou seja, papel de parede, proteção de tela, essas informações de perfil ele guarda dentro dessa pasta aí. Muito bem. Só que como eu criei essa pasta na condição de superusuário, de root, ela vai pertencer ao superusuário e não vai deixar que o próprio usuário Thomas faça algum tipo de alteração. Então eu vou usar o comando chown change owner, ou seja, mude o dono, mude o proprietário. "-r é de forma recursiva para Thomas.Thomas, ou seja, tanto o usuário quanto o grupo, por isso que tem usuário.usuário, na verdade usuário.grupo, eles vão pertencer ao Thomas. Para quem? Para barra home, barra Thomas, barra profile.pds. Então, o nome do usuário, o dono dessa pasta profile.pds e o nome do grupo dessa pasta profile.pds serão Thomas. Muito bem, feito isso, já estou apto a vir agora aqui no Windows, né? Escolher outro usuário, vou escolher Thomas, senha, costelinha. Muito bem. E ele vai tentar se conectar. Ó, já achou Thomas Coutinho, que foi o nome que eu forneci lá no servidor. Muito bem. Já faz o procedimento de conexão. E tá, muito bom. Então, consegui agora, estou logado. Se eu ver bem aqui, ó, o usuário que está logado aqui é o usuário Thomas Coutinho, tá? E esse usuário, obviamente, ele tem o seu disco local, do seu computador local, e tem essa pasta adicional aqui que está aparecendo, ó, chamada Thomas. Essa pasta Thomas é uma pasta que fica onde? Lá no nosso servidor, tá? Se eu criar um arquivo aqui qualquer, né? Sei lá, um arquivo chamado documento RTF, né? Teste do servidor de arquivos, tá? E der um enter, muito bem, tá gravado aqui. E se eu for lá no meu servidor, dentro da pasta Thomas, barra home, barra Thomas, der um ls, lá está o meu teste do servidor de arquivo.rtf, ok? Então, criado com sucesso, é esse aí o procedimento que a gente queria mostrar para vocês, certo? Espero que todo mundo tenha aproveitado. Se você gostou, ajuda a gente, né? Dá um like aí que vai nos permitir fazer outros vídeos, ok? Um abraço, pessoal. É isso aí.